Na banca de estudo, aprovação. Olá, estudantes! Vamos para mais uma videoaula e hoje trataremos sobre o seguinte tema: a arte rupestre. Quem fez, como fez, aonde fez e quais eram os objetivos dessa arte. Vem comigo! Bem, vamos lá. Inicialmente, eu quero que vocês tenham em mente a seguinte ideia dessa arte primitiva. Nós não podemos relacionar essa arte do período do Paleolítico com um conceito semelhante, não é, igual ao conceito da arte moderna ou contemporânea, ou algo semelhante também. Por quê? Porque quando falamos de arte contemporaneamente falando, nós nos referimos a uma arte que se relaciona com a ideia de criatividade, né? Com a ideia de abstração pelo prazer, com a ideia de busca por uma estética, a ideia de arte pela arte, né? A busca pela beleza, a questão da simetria. Né? Esses conceitos artísticos, né, sobre a arte, nós usamos dentro do mundo atual em que vivemos. Só que estamos falando de uma arte primitiva, que é a arte rupestre, antes do surgimento da escrita, né? O período ali da pré-história. Então, essa arte primitiva, ela estará se relacionando com a questão da simplicidade, a questão do dia a dia. Não é a arte pela arte, é uma forma de expressão. Sim, memorizem bem, é uma forma de expressão. Entretanto, aqueles hominídeos não estão preocupados com uma estética, né, com uma certa simetria ou com uma ideia de beleza. Né? Temos sim princípios comunicativos, né, princípios expressivos, que vão estar se relacionando com a ideia daquele coletivo, com as ideias daquela realidade na qual eles viviam. Então, normalmente, nós vamos ver uma arte muito que zoomórfica, pinturas de animais, né? Naquele primeiro momento, traços simples. Nós não vamos perceber nada sofisticado, né? Dentro de uma ideia de arte simplesmente pela estética. Entretanto, essa arte ela é uma expressão humana. Eles vão estar ali, ó, retratando bastante o seu dia a dia dentro daquela abstração que eles vão possuir naquele momento daquela produção artística, certo? Porque é muito delicado quando nós usamos esse termo produção artística, é como se fosse assim, eles trabalham com a arte. Não, eles não são artistas no sentido do ofício, não é? De uma carreira. Eles simplesmente produzem uma arte, vamos perceber sim, como arte devido aos elementos que são agregados a essa arte, mas apenas com a ideia, né, da retratação, da expressão daquele grupo, do coletivo. Certo, gente? Então, vamos perceber exatamente que há essa diferença do conceito de arte, não é, no mundo em que vivemos hoje, com o conceito de arte para o período inicial, sobretudo o Paleolítico. Certo? Lembramos, é uma expressão humana, sim, mesmo se referindo àquela época. Né? Então eu trouxe aqui algumas informações para vocês nesse nosso primeiro slide, né? Que essa arte rupestre ela também se enquadra como uma expressão humana de comunicação, certo? Nós temos grandes achados de pinturas rupestres, né, de pinturas pictográficas, como gostamos de se referir a essas pinturas, né, lá na gruta de Altamira, né, que lá no ano de 1879, um grupo de estudantes acabaram se deparando e encontrando. Logo depois, os pesquisadores foram para lá e perceberam que era uma produção da cultura do Paleolítico. A Gruta de Altamira é onde possui uma vasta gama de pinturas rupestres. Aqui no Brasil também, né? Mas sobretudo na Gruta de Altamira. Entretanto, o Brasil também possui uma vasta gama de manifestações artísticas da arte rupestre, né? Sobretudo na região Nordeste. Mas no início dos estudos, essas imagens, essas pinturas, elas estão muito relacionadas com a Europa e com a África. Ok, estudantes?
Vamos lembrar que essa pintura, né, que essa expressão artística, pictográfica, elas vão estar sobretudo em paredes, né, nas rochas, também e nos abrigos onde eles moravam, onde eles dormiam, e vamos encontrar também algumas pinturas rupestres também ao ar livre, em áreas abertas. Essas pinturas, os estudos mostraram que elas normalmente remontam a mais de 35 mil anos atrás. Então, gente, é bastante tempo, não é? É bastante tempo de verdade mesmo, mais de 35 mil anos atrás. E uma coisa interessante de percebermos nessas pinturas do período primitivo é que esses desenhos eles não têm um compromisso com proporções. Lembra do conceito que eu pedi para vocês dissociarem, para não concatenar? Ou seja, quando falamos de uma arte atual, nós vamos perceber os círculos, as formas geométricas, né? As pinturas, os enquadramentos e as técnicas, pela busca da beleza, pela busca de uma estética, né? E há enquadramentos que são propositais. Quando estamos falando de uma arte do período do Paleolítico, logo inicialmente vocês irão perceber, nós temos aqui algumas imagens que eu estarei mostrando para vocês, vocês irão perceber que essas figuras não possuem um certo compromisso com proporções. Então, não há proporções, as coisas ocorrem de forma muito assim, natural e sem fidelidade de um segmento de tamanho, certo? Então, memorizem bem. Esse primeiro momento dessa arte primitiva é muito zoomórfica. Temos muitas pinturas de animais, né? Retratando o quê? Retratando a busca por um animal, né? A caça, retratando a dança ou algo relacionado com a natureza. No segundo momento, a gente saímos bastante dessa questão da zoomorfia, né, da pintura zoomórfica, e vamos para a questão antropomórfica. Ou seja, começamos a perceber que aqueles seres humanos estão se autorretratando. Porque nós temos pinturas, temos riscos, desenhos, que retratam o quê? Uma cena de uma caça, o momento do uso do arco e flecha, né? O momento de uma dança, do momento de coletividade. Então, no segundo momento, guardem bem essa informação, estudantes. Primeiro momento, zoomórfica, ok? Segundo momento, antropomórfica, certo? E no outro momento, numa fase mais final, ali, nós vamos perceber que já há um uso de formas e símbolos com uma ideia de realismo, proporção, forma e volume, aproximadamente 5 mil anos atrás. Então nós temos aí basicamente 3 grandes momentos com características distintas dessas figuras. Há 35 mil anos atrás, né, é algo mais relacionado com zoomorfia, né, zoomórfica. Depois antropomórfica e relacionadas com os símbolos. Aí nesse momento já estamos falando de uma arte mais do que sofisticada. Ok, estudantes? Não esqueçam também da questão do significado, nosso terceiro quadrinho aqui. Ou seja, rituais religiosos, a dança, a luta, a caça, ou seja, a questão a ideia de um domínio sobre a força da natureza, certo? A ideia de aprisionar a alma do animal desejado para o momento da caça. Então, relaciona-se com essa ideia de comunicação coletiva, né, retratando o dia a dia deles. Né? Era o que eles viviam, né, era o que eles conseguiam visualizar, né, cada dia buscando sobreviver, certo? Então, as imagens se relacionam bastante com essas ideias aí do coletivo, as ideias da caça, as ideias da dança, né, que era o que eles viam, né? Era o que eles viviam ali no dia a dia, certo? Vamos passar adiante. Como eram feitas essas pinturas? Então, o que é que nós vamos perceber nessa produção artística lá nos interiores das cavernas, certo? Bem, primeiramente, a cor marrom, o vermelho, o amarelo e o preto. São as cores que são mais predominantes. Como essas cores eram produzidas, professor? De que forma eles desenvolviam, não é? Quais eram as técnicas utilizadas para que essas cores pudessem ser
surgidas e colocadas nas paredes. Nós vamos ter ali o óxido de ferro, que misturado com banho animal e também com resina de árvores, não é, vai criar meio que uma pasta que vai grudar nas paredes, não é? Então aí, ó, memorizem bem o uso de óxido de ferro. Mas também a gente vai ter o carvão, vamos ter o uso do sangue, teremos também terra colorida, teremos pigmentos de plantas e clara de ovos. Então esses eram os elementos que eram utilizados por aqueles hominídeos para produzir a tinta, para produzir a pigmentação dos desenhos da arte rupestre. Vamos avançar. Bem, mas essa arte rupestre, queridos estudantes, elas não estão apenas na Europa, não é? Lá em Altamira, não é? Ou em Lascaux, enfim, na França, né? Altamira na Espanha e Lascaux na França, ou lá em algum local na África. Normalmente, quando a gente pega um livro de história, ali do 6º ano, 1º ano, não é? A gente vai ver bastante imagens, não é? E fotos seguras desses ambientes, né? Desses lugares, continente africano e o continente europeu. Mas guardem bem essa informação. A arte rupestre do Brasil, ela é muito forte, é uma manifestação artística bastante presente e atualmente o Brasil se enquadra dentro das regiões que possuem as maiores manifestações artísticas da arte rupestre no mundo. Então temos diversos sítios arqueológicos, né, com essa retratação da vida daqueles hominídeos, né, e principalmente no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. E aí nós vamos lembrar de uma grande arqueóloga maravilhosa, uma mulher espetacular, uma grande intelectual, né, dos estudos arqueológicos no Brasil, e especialmente sobre a arte rupestre, que é a arqueóloga Niede Guidon. Né, tem um trabalho expressivo demais, sobretudo no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, que também, assim como as pinturas rupestres da França e de Altamira, também é um patrimônio mundial da Unesco. Né? Também se enquadrou como patrimônio mundial da Unesco. Olha aí a gente marcando presença, não é? De forma muito significativa nos estudos arqueológicos sobre a arte rupestre no mundo. Né? Basicamente, essas pinturas elas foram produzidas em datas que remontam ali 10.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo. Entretanto, vários estudos arqueológicos já datam algumas pinturas com mais de 30.000 anos antes de Cristo, certo? Então os pesquisadores estão o tempo todo atualizando aí essas informações, certo? E a maior concentração de arte rupestre do mundo, lembra que eu disse que o Brasil se enquadrou, né, como uma área muito significativa nos estudos da arte da pré-história? Pois bem, o Nordeste é onde nós temos a maior concentração de arte rupestre no mundo, certo, estudantes? Entretanto, podemos também caracterizar, dividir em 3 características a arte rupestre aqui no Brasil. O que é que a gente vai ter? No Brasil existem 3 estilos predominantes na arte rupestre. Os traços geométricos pertencem à tradição do Agreste. As figuras humanas na tradição do Nordeste. E as gravuras nas pedras, não é, está lá no estado do Amazonas, especificamente Itacoatiara. Certo, gente? Então, não esqueçam aí que a arte rupestre do Brasil marca uma presença significativa nesses estudos, certo? Bastante. Eu relacionei uma cronologia de artes, né, de pinturas rupestres, para que vocês possam analisar os detalhes, as formas, né, e a maneira como isso vai evoluindo ao longo do tempo. Então, espero que vocês possam aproveitar bastante, certo? Desejo a vocês aí bons estudos. Iremos nos encontrar na próxima
videoaula. Espero que todas essas informações possam contribuir demais com os estudos de vocês, não é? Fique com Deus e até a próxima videoaula. Aproveitem bastante as próximas informações. Um forte abraço.